ser glorificado e exaltado, Senhor. As tuas proezas estão aí, Senhor, os teus grandes feitos estão aí, Senhor. Mas nós, ó Deus, somos testemunha viva do teu poder. Miseráveis pecadores que somos, que não merecíamos, ó Deus, estar aqui. E tu nos trouxe para juntos, em comunhão, louvar e agradecer a ti que é digno de toda a honra, glória e louvor. E tu ressurgiu, Senhor, como disse que ia ressurgir. E vivo está em nosso coração, coração tão pequeno que cabe um Deus tão grande. E nós te louvamos por isso. Deus maravilhoso tu és, Deus tremendo tu és. Glorificado e exaltado seja o teu nome, por vir fazer morada em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus gostaria de convidar vocês a lermos juntos o Salmo 23, verso 1. Ele inteiro é lindo, mas nós vamos ficar só no verso 1 hoje. Nós passamos, não sei se a Crispina está por aí, eu escutei a voz dela, mas está aí, está aí. Então nós passamos um bom tempo no Salmo 23, né, Cris? Nós temos uma devocional de manhã, às 7 horas da manhã, e nós fizemos os 150 salmos. E chegou no 23 e enroscou, rapaz, não saía do Salmo 23. Não é? Nós fomos verso por verso, não foi isso? O Salmo 19 a Crispina queria que fosse verso por verso, mas eu falei, não, vamos por estrofe que é melhor. Senão nós estaríamos lá no Salmo 119 até hoje. Está aqui, ó, o texto está, né? Vamos falar juntos então? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora só as mulheres, fazendo que nem o Ciro. Ele esteve por aqui, né? Então, baixou aqui nele agora. Vamos lá, só as mulheres então. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fraquinho, né? Agora os homens com aquela voz poderosa de querubim. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aprenderam, senhoras? Viu? Isso é uma voz masculina, hétero, né? Precisamos reforçar isso, né? Reforçar, né? Vamos mudar o nome da UPH para União de Héteros Presbiterianos, para não dar confusão, né? Para não dar confusão, tá bom? E aqueles que não se enquadrarem vai para a SAF, vai fazer o quê? Muito bem. Quem compôs o Salmo 23? Nenhum dos títulos que você encontra aí nos Salmos faz parte do original. Eles foram colocados muito tempo depois que o saltério já estava formado. Mas há um consenso, os estudiosos chegam a uma ideia de que foi Davi. Há um consenso muito forte de que foi Davi que escreveu o Salmo 23. Tudo bem. E quando Davi escreveu o Salmo 23? Em que época da vida dele ele compôs esse salmo tão lindo, tão maravilhoso, tão extraordinário? Então aqui nós temos pelo menos duas possibilidades. A primeira que foi o jovem Davi. Davi sempre foi cantor, sempre foi compositor. Além de contar ovelhas do seu pai, ele cantava também, não é? E nós conhecemos bem a história de Davi, né? Um menino muito determinado, né? Presidente da UPA, depois da mocidade,
não é? Cortou o cabelo várias vezes, mas, não é? E teve muitas experiências com Deus ainda quando jovem. Ele compartilha conosco, não é? Que em determinado dia ou noite, ele teve que enfrentar um urso e depois um leão. Ser pastor de ovelhas não era aquela coisa assim tão romântica como a gente faz parecer. Era ficar no relento e estar cercado de predadores que queriam dizimar o rebanho. E Davi, então, poderia, numa noite estrelada, sentado ali entre os pastos verdejantes e as águas tranquilas, em que as suas ovelhas estavam descansando, ele poderia ter composto esse salmo com toda a tranquilidade. Qual é a outra possibilidade? É o velho Davi. O Davi que já estava avançado nos seus dias. O Davi que já tinha enfrentado muitas batalhas. Davi que havia enfrentado muitas decepções. A gente fala de Davi como se ele tivesse uma vida maravilhosa, né? Na verdade, a vida dos outros é sempre maravilhosa. A do Éder é uma maravilha. Então, a nossa vida é que é difícil. Mas quando a gente lê toda a história de Davi, a gente percebe que não é bem assim, né? Davi teve problemas seríssimos familiares. E teve problemas muito sérios com ele mesmo. As maiores decepções que nós temos na nossa vida, irmãos, não é com os outros. As maiores decepções que nós temos na nossa vida é conosco mesmo. É quando nós falhamos. E quando nós temos consciência de que realmente falhamos. Isso dói, isso machuca profundamente. Está lá o Salmo 32, está lá o Salmo 51, e Davi escancara para nós esses momentos de dor profunda. Dizem, né, que Davi, depois que já tinha reinado um bom tempo, ele tinha feito um quartinho especial onde ele guardava várias coisas lá, para lembrá-lo de tempos anteriores, né? Aquela espada que ele decepou a cabeça de Golias e tantas outras coisas. E diz também que ele guardou lá o cajado e a vara com as quais ele pastoreava o rebanho do seu pai. E que de vez em quando ele entrava naquele quarto e começava a relembrar, então, através desses objetos, tantas coisas que tinham acontecido na vida dele. E talvez, sentado lá, relembrando, fazendo uma retrospectiva da sua vida, Davi então começa a compor o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada mais terei falta. E assim por diante, né? Eu prefiro essa segunda alternativa. Sabe por quê? Porque o Salmo ele tem uma profundidade que um jovem talvez não tenha. Porque o Salmo 23 ele não fala só de pastos verdejantes e águas tranquilas, mas ele fala de profundos vales tenebrosos, pelos quais só uma pessoa mais velha poderia ter passado. E Davi passou. Meu Deus do céu. Vai gostar de vale profundo assim que nem Davi, viu? Não é? Ele saía de um e já parecia descendo a serra pela Imigrantes, né? Sai de um túnel e já vazia aquela luzinha e já entrava no outro túnel, né? Só que sem lâmpada, né? Numa escuridão danada. Então Davi já com seus cabelos brancos relembra o quanto Deus cuidou dele, o quanto Deus o sustentou. Eu não estou enxergando aqui a minha cola, irmãos, mas é porque eu esqueci de pôr o óculos. Amém. Está aqui. Rapaz, quase que eu não prego, viu? Então, eu prefiro mais essa ideia de que foi o Davi mais velho que escreveu, que compôs o Salmo 23. Alguém maduro, alguém que desenvolveu no transcorrer dos anos
um relacionamento real e pessoal com Deus. Religião não é isso que o Salmo 23 está falando aqui. O Salmo 23 está falando de alguém que tem um relacionamento pessoal com Deus, e não alguém que sabe a respeito de Deus. A nossa teologia, por mais boa, por mais bíblica que ela seja, nós só temos informações a respeito de Deus. A teologia nos dá informações a respeito de Deus. Mas para conhecer a Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Me relacionar pessoalmente com Ele. Alguns de vocês vão lembrar isso na época da nossa mocidade, não é? Qual era a grande preocupação nossa? Como é que está a sua vida com Deus? Essa era a pergunta que nós fazíamos uns para com os outros, não era isso? Como é que está a sua vida com Deus? Havia uma preocupação muito grande daquela juventude do relacionamento com Deus. Havia vários métodos, inclusive, de devocionais pessoais, não é? Que foram desenvolvidos. Eu nunca consegui fazer nenhum, rapaz. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu começava todo ano, comprava o livrinho, lia, mas aí quando era em fevereiro o negócio já tinha desandado já. Mas muita gente fazia isso. Então havia uma grande preocupação com isso. Então, portanto, o Salmo 23 é a composição de um crente que por muitos anos viveu intensamente com Deus. Quem conhece um pouquinho da história de Davi, sabe que Davi com ele não tinha esse negócio de mais ou menos. Davi, tudo que ele ia fazer, ele fazia de uma forma intensa. Ele chega lá no acampamento, o pessoal está tudo dando uma de migué, e o gigante Golias está lá desafiando todo mundo, fazendo chacota, não é? Todo mundo com como que chama esse negócio na boca aí? Hã? Isso aí que eu não entendi o que vocês falaram. E o gigante Golias lá, arrotando tudo que ele queria. Davi não pensou duas vezes, né? Ele foi para lá, eu vou enfrentar o cara. Não vai, vou. Mas você vai assim, vou. Mas você quer, vou. E foi. E com uma única pedra, ele derrubou aquele gigante. Era assim Davi. Sempre muito intenso naquilo que ele fazia. E o seu relacionamento com Deus não era um relacionamento superficial, um relacionamento igrejal, nem sei se tem isso, um relacionamento religioso, não. Davi conhecia Deus não só de ouvir falar, mas de caminhar com Deus. Não é? De caminhar com Deus. Nós acabamos de cantar aqui que Deus é imaginário, é isso? Real? É que eu faço confusão. Vocês estavam cantando e eu estava pensando nas estrelas, vejo tua mão. Que fala que Deus é real, né? Esse que nós cantamos fala Cristo é real, tá certo. Então é a mesma coisa. Por isso que eu lembrei do outro. Então, para Davi, isso era uma realidade. Deus era uma realidade na vida de Davi. Não era um verbete de um dicionário enciclopédico de teologia contemporânea, reformada, calvinista. Meu Deus do céu, né? Só de ler o nome do negócio desse, você já fica cansado, não é? Mas Davi tinha uma teologia real, pessoal, com Deus. Por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele está falando de um relacionamento que ele tem com esse Deus que cuida da vida dele. Um crente que sentiu diariamente, todos os dias, o cuidar de Deus. Um crente que, apesar de seus pecados e das suas limitações e fragilidades, jamais foi abandonado ou esquecido
por esse pastor, por esse Deus que cuidou da vida dele. Davi não era um cara, como diria assim, santinho, né? Davi era um ser humano. Na verdade, irmãos, a Bíblia trata o crente como ser humano, não como anjo. Às vezes nós queremos tratar os personagens da Bíblia como anjos, pessoas perfeitas, e eles não são. Abraão não foi. Abraão é o pai da fé, mas na hora que ele teve que crer, ele criou uma historinha, e aquela historinha dele acabou rendendo, e a coisa ficou muito complicada, né? Então, Abraão também teve dificuldade. É lógico que tem as qualidades. Mas Davi também sabia muito bem. No Salmo, acho que 32 ou 58, ele diz: porque pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Precisa ser crente para falar um negócio desse. O cara que pensa que é crente, ele não fala essas coisas. Mas Davi sabia. Paulo dizia assim, né? Porque dos pecadores eu sou o que mais produz pecado. Não é? Eu sou pecador. E é interessante, sabe quando Paulo escreve isso, irmãos? Na carta aos Romanos, que ele faz essa declaração, porque dos pecadores eu sou o principal. E a carta aos Romanos é a carta mais madura, teologicamente falando. De todas as cartas de Paulo, a carta aos Romanos é a carta que tem uma... Talvez Efésios, né? Não sei se você concorda comigo, reverendo. Talvez Efésios, é a carta que tem mais profundidade, né? Teologicamente falando. Não é à toa que é lá que ele fala da predestinação, né? Então, e é nessa carta do velho Paulo, não é? Já de 20 e poucos anos, talvez 25 anos de caminhada com Jesus, ele vai dizer: porque dos pecadores eu sou o principal. E ele fala mais ainda, né? Porque as coisas boas, certas, que sei que tenho que fazer, não faço. Mas as coisas erradas, que eu mesmo condeno, me vejo fazendo. Miserável homem que sou. Precisa ser crente para dizer uma coisa dessa, irmãos. Porque você olha para um Deus que é santo, perfeito, e olha para você e você fala como Isaías: eu vou morrer. Porque eu sou pecador e habito no meio de um povo. Eu sei que vocês pode falar: eu sou pecador e habito no meio de um povo. Eles têm medo de falar, tá vendo? Se tiver crente aqui, vai falar agora: eu sou pecador e habito no meio de um povo. Eles têm medo de falar. Talvez seja esta a razão pela qual nos sentimos atraídos por este salmo, o Salmo 23. As palavras de Davi fazem todo sentido para todos os crentes em todas as épocas. A leitura, a meditação, o estudo deste salmo, presta bem atenção nisso, é saúde para o nosso espírito, saúde para a nossa vida espiritual, saúde para a nossa mente. E hoje o que tem de gente mentalmente doente não é brincadeira. Uma dose diária do Salmo 23 ia ajudar bastante ele, mais do que como que é? Isso, esses remédios que vocês tomam aí, não é? Então, e saúde para o nosso corpo, porque quem tem saúde espiritual, saúde mental, certamente vai ter uma qualidade de vida física melhor. Nós somos uma coisa só, né? Se há um desequilíbrio, o que é a depressão? É um desequilíbrio, aonde a parte emocional nossa naufraga, e com ela arrasta o quê? A nossa mente arrasta o nosso corpo também, não é? O Salmo 23 é curativo, é restaurador.
é benéfico para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Quando entendemos que o nosso Deus cuida de nós em todo o tempo, em toda circunstância, quando entendemos que apesar de sermos pecadores, de estarmos, de sermos pessoas extremamente limitadas, o fato de sabermos que Deus nunca nos abandona, nunca se esquece de nós, nos dá uma segurança que o inferno inteiro não pode abalar. Por isso que Martim Lutero escreveu o Castelo Forte, né? É o nosso Deus. E olha que Martim Lutero enfrentou infernos que não foi brincadeira, não é? Mas ele sabia que Deus cuidava dele. Martim Lutero e João Calvino enfrentaram uma pandemia, uma doença contagiosa na época deles que dizimou milhões de europeus. E a casa de Martim Lutero serviu como hospital, não é? A casa pastoral serviu como hospital. E Calvino atendeu inúmeras famílias também e acompanhou inúmeros casos de pessoas que estavam acometidas dessa doença mortífera na época deles. Mas eles sabiam que o Senhor é o meu pastor e que Ele haveria de sustentá-los. Só o fato de você saber que Deus jamais te abandona já é algo fantástico nesse mundo. Somos facilmente abandonados, dependendo das circunstâncias da vida. Mas Deus jamais nos abandona. E então, por sabermos que Deus jamais nos abandona, podemos verdadeiramente descansarmos. Nós descansamos porque Deus cuida de nós. Nós descansamos porque Deus jamais nos abandona, em hipótese alguma, em circunstância nenhuma. Em um dos salmos, o salmista diz que os seus pezinhos, os nossos pés são terríveis, né? Os pezinhos do salmista começaram a tomar uma direção estranha e começaram a ir na direção do abismo. E ele fala que se ele desse mais alguns passos, ele cairia naquele abismo e a sua vida teria fim. Sabe quem que impediu os pezinhos do salmista de dar os últimos passos em direção ao abismo? Deus. Deus pega o salmista e fala: vem cá, minha filha. Deus faz isso conosco o tempo todo, irmãos. Deus cuida de nós o tempo todo. Ele é o nosso pastor em tempo integral. Ele não tira férias, não fica doente, não se frustra, não se amargura, porque Ele é Deus. E quando nós sabemos disso tudo, irmãos, que temos um Deus desta qualidade, então podemos completar o verso que Davi escreveu aí: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta, pois Ele me dará, me suprirá de tudo que eu preciso. Não de tudo que eu quero. É uma grande diferença entre Deus suprir tudo aquilo que eu preciso e Deus me dar tudo aquilo que eu quero. É uma grande diferença. E Davi está dizendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades, não todas as suas vontades. Não é? Agora eu quero concluir o seguinte:
Davi sabia quem é o seu pastor. A palavrinha Senhor aí é a palavrinha Adonai, que é a palavra que substitui o nome de Deus da aliança, Yahvé. Então você poderia colocar aí, ou melhor, Davi está cantando isso: Yahvé é o meu pastor, e de nada mais eu preciso a não ser dele. Então Davi conhecia muito bem o seu pastor, sabia que era o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que havia tirado o seu povo do Egito, o Deus que havia suprido todas as necessidades desse povo por 40 anos no deserto, o Deus que havia dado a eles a terra prometida. Davi conhecia e sabia quem é o seu pastor. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, agora, é: você conhece o seu pastor? Você conhece a Deus? De fato e de verdade? Você pode dizer como Davi: Deus é o meu pastor e de nada terei falta? Asaf era um homem muito crente, líder do louvor, compositor, sacerdote, levita, né? Mas era um homem que foi deixando uma insatisfação crescer dentro do seu coração. E Asaf ficou assim, de tal maneira que nada mais lhe trazia satisfação, lhe trazia prazer. O Salmo 73 narra a crise de Asaf. E começou quando ele começa a comparar a vida dele com a vida do ímpio. Quanto mais ele se consagra a Deus, menos ele prospera. O pneu do carro fura, o filho fica doente, a sogra vai visitar e não vai embora, não é? Asaf falou: não é possível. E aí chega ao ponto que Asaf pergunta assim: será que vale a pena servir a Deus? E quando Asaf está nessa crise, ele entra no templo para adorar, no culto. Por isso que é bom vir ao culto, né? Deus sempre fala conosco. E aí Deus mostra a Asaf o fim do ímpio e o fim do justo. E aí Asaf falou: agora eu entendi. E ele termina o Salmo 73 dizendo: porque o Senhor é o meu bem maior. Quem tenho eu na terra a não ser o Senhor? O Senhor é o meu bem maior. Porque nós precisamos conhecer o nosso Deus. Quem é o seu Deus? O Deus de Davi era o mesmo Deus que havia tirado o seu povo do Egito, que havia aberto o Mar Vermelho, que havia feito o povo sobreviver por 40 anos no deserto, que fez sair a água da rocha, que trazia diariamente o maná, que trouxe as cordonizas, que não permitiu que as roupas se rasgassem, nem as sandálias se gastassem, o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo que lhes deu a terra prometida, o mesmo Deus que cuidou de Davi, que lhe deu força para enfrentar um leão e depois um urso, o mesmo que o capacitou com uma única pedrinha da sua funda vencer o terrível e temível gigante Golias, o mesmo Deus que lhe deu vitória sobre os seus inimigos, o mesmo Deus que perdoou os seus pecados.
Então Davi solta a voz e canta: esse Deus, poderoso e amoroso, é o meu pastor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, temos esta preciosa declaração de Jesus: eu sou o bom pastor. A expressão eu sou é a mesma pela qual Deus se identificou a Moisés lá no monte. Diga ao povo que o eu sou te enviou a eles. Eu sou. Todas as vezes que Jesus diz no Novo Testamento eu sou, os judeus procuram a pedra mais próxima para apedrejá-lo, porque na cabeça do judeu Jesus está dizendo que ele é Deus, que ele é o Deus da aliança. E Jesus está dizendo então aqui: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, portanto, Jesus Cristo é o nosso bom pastor e, portanto, de nada mais precisamos. Jesus é o nosso pão vivo, a nossa água viva. Tudo que é básico e necessário para vivermos neste mundo tenebroso, Ele nos dá. Jamais deixará nos faltar. Em Cristo temos o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas vidas. Perguntas que precisamos responder então. Quem é o meu Deus? Quem é o meu pastor? Quem é Jesus Cristo para mim? Nós precisamos responder essas perguntas. Porque ser crente não é só vir à igreja, é ter resposta para essas perguntas. Se você sabe as respostas a essas perguntas, então você pode dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mas se você ainda tem dúvidas em relação a estas perguntas, então a sua situação é extremamente perigosa. Se você não tem certeza de quem é Jesus para você, então você está numa situação muito perigosa. Jesus é muito claro. Ele fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que duvida, já está condenado. Então preste bem atenção nisso, querido. Se você não tem certeza de quem é Jesus para você, você está sob risco de morte. E como ele mesmo disse, nós não temos que temer aqueles que podem matar o corpo. A única coisa que a pandemia pode nos matar, o câncer, e o diabetes e qualquer outra coisa, a única coisa que eles podem matar é o corpo. Mas Jesus falou: temei aquele que pode matar o corpo e a alma. Quem é Jesus para você? Para Davi, era o seu pastor. E para você, quem é Jesus? Abaixe a sua cabeça. Pense só um pouquinho, por favor. Abaixe mesmo a sua cabeça, feche os seus olhos, porque é muito importante que você saia daqui hoje com a certeza absoluta de quem é Jesus Cristo para você. E se você não tem essa certeza, peça agora. Fala: Senhor, eu quero te conhecer como Davi conheceu. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu não quero andar por esse mundo com medo. Eu quero andar neste mundo sabendo que o Senhor cuida de mim. Que o Senhor é o meu pastor. E que de nada mais terei necessidade.
Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração. E se há dúvidas, ó Pai, retire as dúvidas. E coloque aquela fé única e exclusiva em Jesus Cristo, para que possamos dizer com convicção, dizer com segurança: Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Em nome dele te oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imensurável de Deus o Pai, as consolações, o dom do Espírito Santo de Deus, repouso sobre cada um de vocês, amados do Senhor, e sobre todo o seu povo, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus o Senhor. Amém.